Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva bem específica sobre o corpo humano. A ideia é explorar uma visão que não enxerga o corpo como um mero acaso, sabe? Mas sim como uma criação divina, cheia de propósito e de significado. Vamos entender melhor essa linha de pensamento. Bom, tudo começa com uma pergunta que é, na verdade, gigantesca. O que, no fundo, explica o corpo humano? De onde a gente veio e o que isso realmente diz sobre quem nós somos? É essa a questão central que vai guiar toda a nossa análise aqui. Para tentar responder essa pergunta, a nossa fonte coloca duas abordagens bem diferentes lado a lado. De um lado, a gente tem o racionalismo, o cientificismo, aquela busca por respostas que se baseia só na razão e na ciência. Segundo o texto, esse caminho por si só acaba levando a uma espécie de grande crise de identidade. Já do outro lado, a gente tem a perspectiva da fé, que busca as respostas na revelação divina e que ofereceria um caminho de mais quietude e propósito. E isso nos leva direto ao nosso primeiro ponto, a tal da crise de identidade. A ideia aqui é que, mesmo com todo o avanço científico que a gente vê por aí, parece que algo fundamental se perdeu no jeito como nós nos entendemos hoje. O ponto central é este. O ser humano pós-moderno, mesmo com tanta informação e conhecimento científico à disposição, estaria vivendo uma crise profunda. Nessa visão, quando a busca por respostas sobre si mesmo se desvincula da ideia de um criador, o resultado é uma inquietação que não passa. E aí, claro, diante dessa crise, a fonte que estamos analisando propõe uma solução, uma resposta. Vamos ver então como a fé constrói uma narrativa completamente diferente sobre a origem e o valor do corpo humano. Olha que interessante, a base para essa resposta está na própria linguagem. O texto de Gênesis conecta a palavra Adam, que significa homem, com Ademá, que é o pó da terra. A ideia aqui é que a humanidade foi formada de algo super comum, a terra, mas foi transformada em algo extraordinário por um ato divino. E para a gente ter uma ideia da complexidade dessa criação, dá uma olhada nesse número. 37 trilhões. Essa é uma estimativa do número de células que formam um único corpo humano. É um número que a gente nem consegue processar direito, né? A fonte usa essa magnitude toda para argumentar que uma estrutura tão complexa e funcional dificilmente seria só um acaso. Agora, o que é fascinante aqui é a linguagem poética. O Salmo 139 não descreve a formação no ventre com termos clínicos, mas com a imagem de alguém sendo entretecido, sabe? Como um artesão que tece um tapete, fio a fio. É uma visão de um processo super íntimo e cuidadoso. E essa imagem de ser entretecido nos leva direto para a metáfora principal que o texto usa, a de Deus como um divino tecelão. A formação do corpo é vista como uma obra de arte mesmo, onde cada parte, cada célula, cada tecido foi trabalhado de propósito, com intenção e muito cuidado. Então, qual a consequência lógica de se enxergar assim? Segundo a fonte, a resposta é o louvor, a gratidão. A ideia é que reconhecer que fomos feitos de um modo terrível e maravilhoso não gera crise, mas sim admiração. É uma certeza que traria uma paz interior. Certo, vamos seguir em frente. Como é que essa visão toda se traduz na prática? Se o corpo é visto como essa criação divina, como ele deve ser tratado no dia a dia? A fonte foca em duas coisas: equilíbrio e adoração. Mas, antes de mais nada, o material faz um alerta que, segundo ele, é um perigo constante ao longo da história: os extremos. A forma como a gente olha e trata o nosso corpo pode facilmente cair num desequilíbrio para um lado ou para o outro. E aqui estão os dois extremos. De um lado, a negligência. Algumas correntes de pensamento antigas, como o gnosticismo, viam o corpo e a matéria como algo ruim, uma prisão para a alma. E isso, claro, leva a desonrar o próprio corpo. E no outro extremo, o oposto completo, a idolatria. É o culto ao corpo, ao belo, que o texto conecta com o narcisismo de hoje, com a supervalorização de selfies e uma busca exagerada pela estética perfeita. Então, como é que se evita esses dois buracos? A solução proposta é o equilíbrio. Em vez de uma lista de regras do que pode e o que não pode, a fonte sugere um princípio para guiar as decisões. A pergunta a se fazer não seria "isso é permitido", mas sim "o que eu faço com o meu corpo glorifica a Deus". E esse princípio valeria para tudo, da alimentação à aparência. Mas a discussão não para só no indivíduo, sabe? A fonte vai além e expande o propósito do corpo para uma dimensão coletiva, para a vida em comunidade. A afirmação aqui é bem direta. Os seres humanos não teriam sido criados para o isolamento.
Somos seres feitos para viver em grupo, para ter relacionamento. E a presença física, o corpo, é vista como fundamental para isso. É um ponto bem interessante no nosso mundo cada vez mais digital, né? A tecnologia ajuda, mas não substitui o contato humano, real. E no contexto da fé, isso fica muito nítido no culto coletivo. O corpo não é um espectador passivo, mas um participante ativo na adoração, seja por gestos, pelo louvor ou pela simples necessidade de estar junto, presente. A fonte até alerta para o perigo da distração com a tecnologia, que pode deixar a gente meio inerte mesmo estando fisicamente ali. O objetivo final é possuir o corpo em santificação e honra. Então, para amarrar tudo, o ponto crucial é este. Nessa perspectiva, não existe uma divisão entre o que é espiritual e o que é físico. O corpo não é só uma casca para a alma, ele é parte integral de quem somos e de como adoramos. A verdadeira adoração envolveria a pessoa por inteiro. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para a reflexão. Uma pergunta que vai além desta análise específica. Independentemente da visão de mundo que cada um tenha, a questão fica no ar. De que maneira aquilo em que a gente acredita sobre a nossa origem acaba definindo o nosso propósito e o valor que a gente dá à nossa própria existência física?